padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Ao proclamar a palavra de Deus, nossos corações se abram para que ela venha e nos interpele como lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Por isso lembro aqui o apóstolo Paulo, considerando em seu íntimo as riquezas da sabedoria e vendo-se exatamente um corpo corruptível, ele exclama: temos este tesouro em vasos de barro. E lembra, no Santo Jó, o vaso de barro sofre no exterior as rupturas das úlceras. Por dentro, porém, continua íntegro o tesouro. Por fora é ferido de chagas. Por dentro, a perene nascente do tesouro da sabedoria derrama-se em palavras santas. Se da mão de Deus recebemos os bens, por que não suportaremos os males? Diz o Jó. Para ele, os bens são os dons de Deus, tanto os temporais quanto os eternos, enquanto que os males são os flagelos do momento. Esta sabedoria somos chamados a aprender. O ensinamento desta sabedoria nos vem pela acolhida da palavra santa de Deus, como agora aqui estamos, por graça, ao redor da amada Mãe Maria. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Amado irmão, amada irmã, quando Jesus saiu a caminhar, vem esse que o interpela. Certamente uma interpelação que nasce do fundo do coração, que é o desejo que está no coração de nós todos de sermos discípulos e discípulas de Jesus. Muitas vezes nós desconhecemos, nos afastamos, exatamente porque brota deste apelo que está no coração de cada um de nós a exigência de uma coerência maior. Ele pergunta: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus começa a conversar com ele, exatamente falando em primeiro lugar dos mandamentos, o caminho que devemos seguir, o balizamento que precisamos dar. Do contrário, perdemos o rumo, perdemos o foco, somos incapazes. Porém, quando Jesus ouve dele dizer: Desde a juventude faço tudo isso, Jesus lhe traz para um nível maior. O nível maior do discipulado é a capacidade de ser bom, como só Deus é bom, de ser generoso. Generosidade não simplesmente para consigo mesmo, acima de tudo, generosidade respeitosa e reverente para com cada pessoa. Os discípulos ficaram admirados quando ouviram Jesus dizer: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. E o comentário
como é difícil para um rico entrar no reino dos céus, para participar da alegria do reino, quando o coração da gente fica amarrado pelo apego, pela mesquinhez dos bens materiais. Amados e amadas de Deus, como esse jovem que se aproximou do Senhor e foi embora cheio de tristeza, exatamente porque não conseguia se desvencilhar dos apegos. Os discípulos se assustam, mas Jesus devolve ao coração deles, ao nosso coração, que para Deus nada é impossível. É impossível para mim, para você, porque somos pequenos, mesquinhos, não para Deus. Deus tudo pode. Por isso o segredo é abrir-se à graça de Deus, pela experiência bonita dos sacramentos, da oração, da escuta diária da palavra de Deus, exercitando a nossa interioridade nesta competência que nem mesmo pela nossa inteligência podemos adquirir. Só assim o discípulo alcança a envergadura que ele deve ter, de ser generoso como seu mestre. Vamos pedir essa graça, a graça de que nossos corações alcancem o gosto de ser bom e generoso. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente